Joyce. Pessoal, então, para a gente iniciar, boa tarde a todas. Muito calor, ninguém nem trouxe um sorvete de presente para a professora, né? Também não. Então, a gente viu o que na aula passada? Vamos, gente. Vamos, Brasil. Vamos acordar, Brasil. Vamos. Qualidade de vida. Isso. Saúde. Promoção da saúde e qualidade da vida. Em quais idades? Idosos, infância e deficientes, não é? E o que a gente faz para promover a saúde e a qualidade de vida? Quê? Não. O que a gente pode fazer para promover a saúde e a qualidade de vida do nosso paciente, se ele for criança, ou se ele for um idoso, ou se ele for um deficiente, que são as fases que a gente viu? Alimentação saudável, dormir, passear, atividades de lazer, exercício físico, isso, atividades mentais, isso mesmo. Convivência social e familiar. Isso também, né? Fazer a pessoa conviver socialmente, fazer a família ser mais presente, né? Então tá. Hoje nós vamos ver ali o capítulo 12, tá? O cuidador e a melhora da memória. Tá bom? Então assim, nós vamos ver como que eu posso fazer, o que eu posso fazer, né, como cuidador, para melhorar a memória do meu paciente. Porque igual a gente já fala aqui há algum tempo, durante a vida, quando nós vamos envelhecendo, a gente vai perdendo também, né? Não só flexibilidade, elasticidade, né? A gente perde cognição, atenção, memória, né? Então a gente precisa estar fazendo o nosso paciente, incentivando ele a fazer algumas coisas para melhorar aí, tá? Essa atenção e essa memória dele, tá bom? Profissão de cuidador. Então, algumas pessoas, elas ainda conseguem envelhecer relativamente bem, né? Tanto de saúde física quanto de saúde mental. Enquanto outras pessoas já envelhecem um pouco diferente, né? Elas não envelhecem bem nem fisicamente nem mentalmente. Então, gente, esse ciclo aí que a gente chega na parte do envelhecimento, dependendo do estado como a gente chega, se não for um envelhecimento saudável, ele vai trazer aí uma baixa autoestima, tristeza, isolamento, frustrações, medo, tá? Página 62. Então, assim, algumas coisas pra gente motivar a pessoa cognitivamente, tá? Para ela conseguir manter essa memória dela ativa. Quem sabe falar para a professora o que a gente pode fazer para estar mantendo a nossa memória, a nossa atenção ativa? Fazendo brincadeiras de raciocínio. Isso. Jogos, né? Jogos, brincadeiras de raciocínio. Mais alguém? Tá. Então vamos primeiro ver o quê? A definição de memória. Oh, mas se abençoado tinha escrevido. Memória e atenção. Quem lê para a professora aí na página 62, se eu não me engano, memória e atenção. Definição de memória e atenção. Alô, Brasil, quem vai ler para a professora? Memória é a aquisição, a conservação e o resgate de informações. Ela está relacionada à capacidade de aprender coisas novas, relacioná-las com informações já adquiridas e guardá-las para utilizar quando necessitarmos. Com o envelhecimento é mais fácil ou mesmo mais lento o ato de aprender, sendo preciso mais treinamento e atenção para registrar e guardar o que ouvimos e vemos. Tá.
memória a gente tem a conservação, resgate de informações e temos também o que, gente? Capacidade de aprender coisas novas. O que mais, Maria? Atenção é a capacidade de focar e manter a consciência em determinado ponto. Ou seja, a capacidade de atenção está ligada à consciência e à motivação. A atenção funciona como um filtro que seleciona as informações que consideramos mais relevantes. Algumas pessoas têm dificuldade de prestar e manter a atenção quando precisam realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, como, por exemplo, atender ao telefone e desligar o fone. A concentração e a atenção podem ser melhoradas quando são devidamente estimuladas. Tá. Então, ele fala, né, sobre a memória. Então, o que acontece? Eu aprendo alguma coisa, né, ou eu passei por algum fato durante a minha infância, minha adolescência, enfim, durante a minha vida, e eu consigo o quê? Eu consigo conservar essa lembrança, e eu vou ficando mais velho, e eu vou ter conservado essa memória, tá? Que tanto pode ser uma coisa negativa como uma coisa positiva, né? Então, eu consigo conservar. Então, isso é a memória, tá? E daí, o que mais? Capacidade de aprender coisas novas, que é o quê? Eu consigo aprender coisas novas e relacioná-las às coisas que acontecem agora, tá? Porque a memória, ela está ligada ao passado, exatamente, ela está ligada ao passado. Então, eu consigo relembrar de muitas coisas quando conservo lembranças, tá? E a atenção é a capacidade que eu tenho de focar e me manter consciente em alguma certa atividade, tá? Vamos supor, a atenção, posso dar exemplo para vocês, de que vocês agora estão prestando atenção na aula, tá? Então, vocês conseguem focar, né, nisso que a professora está falando durante um determinado tempo, que a partir depois de uns 40 minutos que a professora já está aqui falando, a capacidade de atenção de vocês já não é mais a mesma, tá? Então, essa capacidade de atenção, eu mantenho a minha consciência, o meu foco naquilo que está acontecendo. Muitas das crianças, principalmente as crianças que têm TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas não têm essa capacidade de atenção. Elas não conseguem se focar numa coisa, prestar atenção em alguma coisa. Nem brincadeiras, nem jogos, nem aula, em nenhum lugar ela consegue focar a atenção. Alguém aqui tem dificuldade para concentração e atenção? Quem? Vocês têm? Vocês também, Cássio? Tá. Então, daí só para a gente entender, tá? A definição de memória e atenção. Então, assim, a memória, ela pode falhar aí em inúmeras situações, tá? Num paciente ou uma pessoa como nós. Quando a pessoa é vítima de um acidente, né, ela pode perder a memória parcialmente, ou ela pode ter uma amnésia, que daí ela perde totalmente a memória, né? Pacientes com pressão alta, depressão, estresse e ansiedade. Geralmente as pessoas que são muito ansiosas, né, estão passando por algum problema, estão estressadas, a gente não consegue manter a atenção, assim como a gente não consegue dormir também, né? A gente tem insônia, falta de atenção, sono interrompido, tá? Então, pessoas que estão passando por estresse ou ansiedade, elas não conseguem se concentrar, seja no trabalho, seja no curso, seja em qualquer outra coisa. Professor, eu faço tratamento de depressão e eu percebi que esses 3 anos eu estou perdendo eu perdi lembranças, até por causa do celular, coloco no lugar no instante, eu coloquei, ou às vezes eu falo alguma coisa, não lembro, faço insônia assim, não na minha vida tem ansiedade e vários E também quando a gente fica muito atarefado, com muita coisa na cabeça, de você ter responsabilidade,
tem que fazer tal coisa em casa, no trabalho, tem que estudar, cuidar do filho, isso fica muito sobrecarregado e você perde essa atenção, você não consegue se concentrar. Eu muitas vezes, nessa sobrecarga da gente ficar correndo, às vezes eu chego aqui para sentar, para fazer alguma coisa, então às vezes tem que colocar uma música no fone de ouvido para eu conseguir fazer aquilo ali, porque senão eu não consigo me concentrar, tá, gente? Hoje eu fui levar uma moça do meu filho, não dava já para trabalhar, eu passei lá para lá e fui embora. Meu E Deus! meu filho e o capanela olhando, onde ela vai? Desci na rua, chegou lá embaixo, pensei, cara, acho que eu tô indo. E eu voltei para lá. Ó, em caso de preocupações em excesso, tá? Falta de períodos de sono, que é o que a professora falou, abuso de soníferos, que no caso são as medicações, tá, gente? Tem pessoas que usam medicações sem receita médica, se automedicam, né? Isso é errado. Uso de determinados medicamentos, alguns medicamentos também, que tratamento para depressão, podem tirar o sono, tá? Isso existe. Consumo abusivo de álcool e doenças relacionadas aí à perda da memória, que pode ser o Alzheimer e pode ser a demência também, tá? Então, quando você tem essas doenças, você tem perda aí da memória, tá bom? Então, daí, qual o momento de eu procurar ajuda profissional? Né? Quando você observar que a memória da pessoa está piorando durante um certo período. Então, você vê o quê? Vamos supor, a gente tem uns lapsos de memória, de esquecer onde deixou a chave, onde deixou o óculos, e o óculos está aqui na cabeça, né? Onde deixou o celular, se você estava com ele na mão agora mesmo. Isso, gente, por causa de estresse, do ritmo acelerado que a gente vive, isso é normal, tá? Só com o tempo vai ficando pior, se vocês não fizerem exercícios para estar prevenindo aí que isso daí a longo prazo, né, fique pior. Mas assim, se isso começa a acontecer com mais frequência e o seu esquecimento começa a ser de outras coisas, é hora de você procurar ajuda profissional. Ó, por quê? Esse seu esquecimento ele vai começar a interferir nas suas atividades diárias, tá? Pode entrar, Roseli. Então, o que vai acontecer? Você passa do local onde você ia, às vezes você esquece o caminho que você fazia para ir em algum lugar, né? Então você começa a ter ali a longo prazo muito esquecimento. Então isso é a hora da gente procurar ajuda, ou que você vê que o seu paciente está passando por isso, precisa procurar ajuda, tá? Porque ele vai começar a interferir em atividades como higiene pessoal, você se vestir, entre outras atividades cotidianas, tá? Então a gente precisa ficar esperto caso isso aconteça, tá bom? Então é hora aí da gente procurar a ajuda profissional. E o que a gente pode utilizar para auxiliar essa memorização? Como vocês falaram, jogos de raciocínio, dominó de quebra-cabeça, dominó. O próprio jogo da memória é muito bom, tá? Leitura é ótimo para você, tanto a atenção como você se concentrar, ler é bom, tá? Para o paciente, ou você pode ler uma história, depois pedir para ele contar, né? Ou pode pedir para ele ler e contar a história para você, para ver se ele está prestando atenção e para ele exercitar ali a parte da atenção e da memória. Aí a gente, eu gosto muito de mostrar álbum, né, fotografia antiga para ele. Algumas pessoas ele lembram, outras não, porque ele está piorando, né? Ele não está lembrando muitos filhos, né? Ele não está lembrando? Ele já enquadra tudo, filhos dele já foram genros, né? Ó, então ali, o que podemos utilizar, gente, para auxiliar na memorização? Antes de falar sobre isso, eu queria falar aqui a automatização, gente, ela é inimiga da memória. Por quê? Tudo que você faz no modo automático, você não precisa mais pensar para fazer. Precisa? Não. Um exemplo. Antes a gente precisava gravar um número de celular na cabeça.
Hoje em dia é só pegar o celular e procurar o nome da pessoa. Isso é no automático. Então, gente, a automatização de fazer as coisas, ela é um inimigo da memória. Porque daí eu faço tudo sem precisar pensar no que eu estou fazendo, sem precisar prestar atenção. Um exemplo, muitas das vezes que a gente está nessa correria, eu às vezes fico pensando, será que eu fechei o carro? Aí para eu reforçar isso, agora eu faço, fechei o carro, para ficar na minha cabeça, para eu não esquecer. Porque a gente fica na correria, né? E você acaba esquecendo, né, das coisas. Ah, esqueci, não sei se eu lembro se eu desliguei o ferro, não sei se eu lembro se eu fechei a casa, não sei. Gente, eu já cheguei até esqueci, não que eu esqueci, na verdade foi uma confusão. Tem gente que se perde em estacionamento de shopping, tem gente que perde o carro em estacionamento. Uma vez eu confundi o meu carro com outro carro e cheguei e o carro não estava lá. Eu passei a maior vergonha no centro da cidade, chorando, que meu carro tinha sido roubado, cheguei a perder a voz, e não era. Porque na minha memória ficou que o carro estava ali, daí tinha outro carro igual ao meu estacionado, mas não era o meu. Né? Então, assim, a gente precisa, tudo que faz no automático, a gente não pensa para fazer, a gente não se atenta para fazer. Maria, eu deixo a minha mão em algum lugar, olha para um lado, para o outro, porque a memória vai na ajuda, né? Um lado, tem que olhar. Uma loja, alguma coisa. Sabe onde eu deixei? Porque senão não vai ter nada. Tem gente que se perde em caminho, né? Aqui. Porque a gente pensa como que o cérebro da gente funciona na questão de atenção e concentração. Vamos supor, eu tenho que sair da minha casa e ir até o Sebrae. Que caminho que eu vou ter que percorrer para ir lá? Né? Então, o nosso cérebro já começa a processar a informação. Mas quando se torna uma coisa automatizada, vamos supor que você trabalha num lugar por muito tempo, o seu cérebro já sabe o que você vai ter que fazer. Né? Mas muitas das vezes ele precisa trabalhar, tá? Para você não perder a atenção. A minha memória lá está começando o pé, o corpo escondeu aqui em cima, né? Mas chegou aqui em cima, eu falei, acho que esqueci a chave no portão. Mas esqueci a chave no portão, fiquei tão nervosa, eu não achei a chave, achei que tinha deixado. Chegou lá, o portão não estava com a chave. Estava dentro da minha bolsa, ela chegou lá, eu cheguei lá. Eu já tranquei a casa, já saí, já larguei a chave. É engraçado, porque às vezes a gente fica procurando, igual eu falei, o óculos de sol tá aqui pendurado, tá na cabeça, eu tô assim, às vezes eu faço isso. Meu Deus, eu falo pra Laura, cadê meu óculos? Ela, mãe, tá na sua cabeça. Entendeu? Então é no automático, você com a correria, estresse, entendeu? Um monte de coisa, você não fica mais se atentando. Você não sabe o que aconteceu comigo. Eu vou cuidando do meu celular, deixando no meio quase dentro de casa do celular. A hora que eu viro assim, depois de tantas procurar que eu olho, que ele olha o celular no bolso da minha cima. Então, a gente Essa esquece. semana eu deixei esse carro no meu namorado. Eu moro lá na organização, eu moro no centro. Ele chegando na casa, meu celular dentro do carro, eu nunca acreditava que ele voltava a levar pra ela, e eu nem, ó. Entrei bem sossegada, não tem meia-noite. Bem sossegada, você não falta de nada, não? Eu falei, não. Por que você voltou? Mas você nunca viu. Celular, você deixou dentro do carro, cara. Ó, Cássia, deixando o celular lá, hein, Cássia? Né? Tá perigoso, hein, Cássia? Perigoso. Ó, então ele fala, né, exercitar a memória ajuda a pessoa a prestar atenção e memorizar aquilo que ela precisa lembrar, tá? Como nome de pessoas próximas, nomes, horários de medicamento, endereço, números de telefone, compromissos. Gente, então também tem o quê? Dentro dessa memória e atenção existe a associação, né? Principalmente com o paciente. Você pode falar assim, olha, quem está vindo te visitar é o seu sobrinho João, tá? Que é a associação para a pessoa conseguir memorizar e prestar atenção naquilo que você está falando, né? Igual o nome de objetos, né? Você também pode ajudar a pessoa falando o nome de objetos, as cores, para ela conseguir se concentrar e ficar atenta, tá? Outra coisa que a gente pode utilizar, agenda. Eu uso muito agenda. É uma coisa boa para você se lembrar. A agenda também do celular para despertar, eu uso direto, né? Às vezes eu começo a pensar. E outra coisa da gente que às vezes fica muito sobrecarregado, está estressado, cheio de coisa para fazer, à noite. Parece que a noite vem vindo e começa um monte de
de pensamento. Amanhã eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí você não consegue dormir mais, né? Aí eu tenho que pegar o celular, colocar ali as coisas que eu tenho que fazer, porque senão depois eu tenho certeza que se eu acordar no outro dia eu não vou lembrar do que eu tinha para fazer. Então eu uso a agenda física mesmo, né, iPhone, e às vezes eu uso a agenda do celular também. Calendários, blocos de anotações, fazer ali uma lista de afazeres, que pode ser ali durante a semana, papéis autocolantes, gravadores, pastas e quadros de anotações, pois são fáceis de carregar. Tá? Mas alguém utiliza desses recursos para memorização ou não? Não? Eu utilizo a live. Eu não, mas na cabeça mesmo. Nossa, Cássia está melhor do que eu, hein, Cássia? Mas a hora é pura, né? Às vezes eu falo da minha avó, né? Nossa, quanta coisa. Eu guardo na cabeça. Então, outra dica também, gente. Eu dou tipo um dia antes. Outra dica importante é orientar a pessoa cuidada para que ela preste atenção às informações que precisam ser memorizadas. Tá? Que ela tem que prestar atenção, se concentrar para ela conseguir memorizar aquilo ali. Às vezes os alunos me perguntam, professora, tem prova. Como você acha que a gente pode fazer para conseguir melhor na prova? Aí eu sempre falo, pega, não fica só lendo. Quando você escreve, lê e escreve, lê e escreve. Você consegue memorizar muito mais. Eu estava fazendo isso. Eu lia e a maioria eu escrevia, porque eu vou conseguir memorizar. Lê e escreve, né? Para você conseguir memorizar. E o que pode ser feito aí para ajudar na atenção e memória? Tem uma coisa importante que a professora fala. Gente, não vai dar esse pincel hoje, está contra mim. É com preguiça. Ó. Pessoal, então eu costumo muito dizer que para a gente conseguir memorizar ali e ficar atento, a gente talvez tenha que usar de artifícios de fazer coisas diferentes do habitual. Porque isso vai fazer a gente prestar mais atenção. Quando eu fujo um pouquinho do meu cotidiano, do meu dia a dia, eu consigo prestar mais atenção em algumas coisas. Tá? Então, é difícil fugir. Mas algo que você faça ali, que seja uma coisinha, já ajuda você a prestar mais atenção. Mas depois volta de novo. Mas tem que fazer para poder conservar ali, né, e ter esse envelhecimento saudável. Então, algumas coisas. Gente, tarefa simples aí que o cuidador pode fazer com a pessoa. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, cada uma de vocês vai ficar com 2 desse daqui. Lá na página 64, não tem vários tópicos? Lá na página 64? 64. Uma bolinha em cima de uma frase, uma bolinha em cima de uma frase. Não tem? Então, tá bom. 64. 64. Isso. Então, assim, vamos ver quem vai ficar com o primeiro e o segundo. Quem vai ficar com o primeiro e o segundo? Faça com que tenha um despertar. Coloque um calendário. Quem vai ficar com o primeiro e o segundo para ler e explicar? Para ler e explicar. A Nath fica com o primeiro e o segundo. Tá. Procure fazer com que a pessoa concentre-a na leitura. Esses outros 2, quem vai ficar? Eu quem? Cássia, tá. Faça com que a pessoa preste atenção, relembre fatos. Quem vai ficar com esse? Quem vai ficar com esse? A Débora, né? Débora.
Procure socializar e evite rotinas. Pode ser você, Roseli, ou não? Pode? Roseli, então, elaborem uma lista e estimule o paciente. Luzia, Maria de Lourdes e Eunice. Luzia, você fica? Tá. Mantenha à vista lembrete sobre coisas a fazer. Esqueci o nome dela. Fique com esse, Andréia. A prof já vai aí te mostrar. Eunice. Eunice daí fica com estabeleça um lugar e mantenha o caderno. E a Maria de Lourdes, relembre o dia, tá? Relembre o dia. Tem que escrever ou ler? Não, vocês vão ler e vir aqui na frente explicar para a professora. Bom? O seu é mantenha a vista. Bom? O seu você ficou com o último. Um só. Isso é difícil de lembrar o dia. Claro. Como é que é? Espera aí só um pouquinho. A prof já vai aí.